Olá, mulheres, bom dia. Vamos para mais uma reflexão e hoje está lá em João 4. Então, João 4 é o texto que fala sobre a mulher samaritana. Jesus acabava de vir da Judéia, ele teria que passar por Samaria para ir até a Galileia. Os fariseus estavam ouvindo que eles estavam batizando. E cansado da viagem, ele sabe que ali tem um poço, o qual Jacó antigamente tinha dado a José, e vai até esse poço e encontra essa mulher. E ele diz a ela: dá-me de beber. E ela rapidamente vê que ele é um judeu, e aí ela diz: como um homem conversa com uma mulher, ainda mais um judeu com uma samaritana? E Jesus diz a ela, né, se conhecesse o dom de Deus e quem é o próprio quem vos fala, você daria água de beber para essa pessoa. E ele te daria água viva. E ela diz a Jesus: como você vai me dar água viva se você não tem nem um cântaro, nem como tirar, esse poço é fundo? E ela mais uma vez indaga: caso você é maior que Jacó, o nosso pai que cavou, né? Então a gente vê que ela tem um pouco de conhecimento dos antepassados do Messias, e ele diz a ela: não, mas se você vier a mim e beber dessa água que eu tenho para lhe dar, você terá fonte para jorrar até a vida eterna. E a mulher diz a Jesus: então dá-me dessa água para que eu não tenha mais que vir buscar aqui. E ele fala: chame o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. E Jesus replica: disse-lhe bem, não tem, porque teve 5 e hoje o que você está não é o seu marido. E é onde ela traz a clareza que ela conhecia, que ela dizia que os nossos antepassados vieram para adorar nesse monte. E Jesus diz a ela: podes crer, vai chegar a hora, está chegando a hora em que o verdadeiro adorador adorará ao Pai em espírito e em verdade. Não mais nos montes de Jerusalém, mas que podemos adorar em qualquer lugar. Que Deus é espírito e ele se importa que o adorem em espírito e em verdade. E ela responde que sabe que Cristo virá, o Messias virá, e ele nos ensinará a anunciar todas essas coisas. E Jesus disse: eu sou esse que vocês esperam, eu sou quem fala com você, é o Messias. Os discípulos chegam, apanham Jesus falando com essa mulher e nenhum pergunta por que ele está falando com ela. E nesse momento a mulher larga o cântaro, sai correndo e diz: vem ver aquele que fala comigo, vinde comigo ver o homem que diz quanto tem feito. E ela vira uma missionária. E a gente sabe que mais pra frente, nos próximos capítulos de João, vai dizer que muitos samaritanos vieram a crer em Jesus. E o cansaço de hoje, a qual quero desenvolver com vocês, é o cansaço de uma reputação marcada, dos rótulos. Como é difícil, cansativo, você ter que viver dando explicações, contar da sua vida e nisso ainda ser julgada. Ela vivia cansada de fingir que isso não doía. Ela tinha essa dor e tinha uma dor que não era acolhida, mas sim julgada. Ela tinha uma vida marcada por vícios, marcada por más escolhas, e já estava cansada de buscar águas que não a limpavam, que não purificavam, que não a saciavam. Essa referência do poço a José, nós podemos lembrar que José foi governador e através dele veio prosperidade. E esse poço também é uma referência que, quando vem a escassez numa cidade, a primeira coisa que falta é água. Então José, sendo um servo de Deus ali naquele momento, veio apontar para Jesus como essa fonte de água viva. E aqui, né, os judeus explicam muito bem isso, que Deus é a fonte de água viva. Jesus é como se fosse um guia turístico que leva até a fonte, e o que nos preenche, que é verdadeiramente essa água, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, para ir até a fonte, nós precisamos do caminho, né? Do caminho, a verdade e a vida, que nos leva a conectar a essa fonte que é Deus. E o próprio Espírito Santo é o rio de água viva que flui através de nós.
Então ficou claro aqui para nós qual seria a fonte verdadeira que podia saciá-la nesse momento. Ela vivia tentando preencher essas lacunas, recomeçava. Ela tinha uma sede de identidade, de pertencimento e uma necessidade de um amor seguro e de ser útil de alguma forma. E não sendo essas coisas, não sabendo dessas coisas, isso a cansava. A cansava e essa reputação a impedia de ter uma vida social, né? Ela não tinha dignidade, porque onde ela passava, as pessoas a julgavam. E ela é uma mulher que se escondia da sociedade. Aí vem Jesus, propositalmente encontrar com essa mulher, neste momento, onde ela estava ali vulnerável, né, apesar de escondida, e Jesus expõe o passado dela. Foi para vulnerabilizá-la? Não. Ele percebia que ela carregava, né, o cântaro simboliza esse peso, né, esse fardo, que ela carregava esse fardo e que esse fardo, essas experiências do passado, esses erros que ela tinha em sua vida, traziam esse peso. E Jesus veio expor a dor dela, dar nome à dor. Às vezes temos essa necessidade de dar nome às nossas dores, independente do que é, por isso que eu faço questão de identificar o cansaço aqui, para trazer a solução e fazer dessa mulher um testemunho vivo. E esse texto faz um paralelo com Isaías 58, vou colocar nos versículos aqui no final, mas faz um paralelo também com a profecia de Ezequiel, lá em Ezequiel 47, que fala do templo quando foi preenchido com água. Lembra-se? Existem águas que dão nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, e aí também faz essa referência ao Espírito Santo, que as águas e a promessa do que essa água viva é capaz de fazer. Né? A gente pensa em água viva e não vê a intensidade das características, das propriedades dessa água viva. E lá em Ezequiel traz com clareza para nós que as águas vivas deixaram o templo saudável, por onde ela ia passando, ia ficando saudável, os rios começaram a ter vidas, e esses rios de águas vivas começaram a ter peixes, e peixes de várias qualidades, vários tipos de peixe. O Mar Morto se tornou um mar saudável. O Mar Morto a gente sabe que é salgado, insalubre, e o Mar Morto se tornou em águas saudáveis. Lá tinham pescadores, os pescadores só podem pescar em lugar que tem peixe saudável. E os pântanos, né, que é um lugar obscuro, lugar sujo, também se tornaram saudáveis. As margens dos dois lados dos rios eram tão cheios de vidas que as plantas, as árvores tinham frutos o ano todo. Sempre tinham rebentos, novos frutos, né? E isso só se dá em águas saudáveis. Lembra-nos do Salmo de número 1? Que davam frutos em todo o ano. E essas árvores jamais murchavam. Os frutos eram alimento e as folhas dessas árvores eram remédios. Então aqui fica muito claro que Jesus quis dizer à mulher samaritana que esse rio que ele prometia, essa água viva que ele prometia, que podia habitar dentro dela e que a fonte seria Deus e ele o caminho para essa fonte, o que poderia acontecer com a vida dela. E nós vemos que a transformação não foi só no interior, mas também no exterior, que ela larga o cântaro, sai correndo e já começa a evangelizar, começa a ser uma missionária e falar sobre Jesus. Então, essa mulher passou de uma reputação manchada a um caráter aprovado. E essa verdade que Jesus trouxe a ela, essa cutucada na ferida, traz a dignidade, traz a identidade, e quando a identidade muda, muda também uma reputação que dá lugar a esse caráter aprovado e torna essa mulher a imagem e semelhança de Deus. Entende? Fica claro para nós qual é a necessidade de ter contato com essa água viva, nos encher do Espírito Santo a cada dia, para nos tornar cada vez mais a imagem e semelhança de Deus? Deixa a vergonha, né? Onde tem vergonha, Deus traz honra. Onde tem cinza, beleza.
a vida. Então, que esse rio de água viva flua em nossas vidas hoje, que nós possamos entender a importância e as características que essa água viva traz dentro em nós. E transforma também a nossa reputação em um caráter aprovado e a nossa vida por fora, né? Que não existe maquiagem, Deus não maquia e se transforma, que não tem mais essa maquiagem, que sim o brilho, o perfume, a essência do Senhor em nossas vidas. Amém? Excelente dia, que Deus abençoe.